Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletricidade, estamos estudando o comportamento dos circuitos em corrente alternada. Na aula passada nós vimos alguns exercícios de potência em sinal AC e também vimos exercícios com circuitos RLC, compostos por resistores, indutores e capacitores em série. Na aula de hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios, nós vamos entrar um pouco mais nessa parte dos circuitos RLC, vamos ver alguns casos em paralelo, onde você possa ter vários indutores, vários capacitores e até vários resistores e como seria então o comportamento da potência, como seria o comportamento da corrente elétrica nesse tipo de circuito. Mas antes então da gente falar do tema da nossa aula de hoje, eu gostaria então de fazer uma revisão do que nós vimos na aula passada e também fazer a correção do exercício que eu deixei para a validação da sua presença. Então vamos à nossa revisão. Muito bem, então vamos à nossa revisão. E na aula passada nós fizemos exercícios que envolvia a potência em tensão alternada, em corrente alternada, e também vimos um caso do circuito RLC em série, onde nós também calculávamos a potência aparente, a potência reativa, a potência ativa. Então, na nossa revisão, vamos rever então esse tipo de exercício, e hoje dar continuidade a essa maneira de analisar os circuitos. Antes eu gostaria só de repassar com vocês as fórmulas, Nós tínhamos lá as fórmulas que nós estávamos utilizando, é a fórmula da reatância indutiva, a fórmula do nosso XL, que é 2π vezes a frequência vezes o valor da indutância do indutor, a reatância capacitiva, que é o nosso XC. Essa fórmula ela envolve então a oposição que o capacitor faz à passagem da corrente elétrica, então vai ser 1 dividido por 2π, que é uma constante, nós temos utilizado 6,28, vezes a frequência vezes o valor da capacitância do capacitor. E aí nós temos a fórmula da impedância em série, o nosso Z, quando o circuito é série. Então Z é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais, entre parênteses, a reatância indutiva menos a reatância capacitiva, elevado ao quadrado, e aí depois a gente extrai a raiz quadrada de tudo. E a impedância em paralelo, o nosso Z quando o circuito é paralelo. E aí nós fazemos o quê? Z, a impedância em paralelo, é 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XL menos 1 sobre XC elevado ao quadrado. Então essas são as fórmulas relacionadas à reatância e impedância. E aí a corrente elétrica, nós sabemos que é tensão dividido por resistência, mas quando você tem a impedância, então fica a tensão dividido pela impedância. A potência aparente, os três tipos de potência, a potência aparente, que é aquela que é cobrado pelas concessionárias, é aquela onde você é tarifado, uma empresa principalmente que tem muito, tem um certo fator de potência, então essa empresa ela tem uma potência reativa, então o que é cobrado dessa empresa é a potência aparente, aquela que aparentemente é o que você está utilizando. É simplesmente a corrente vezes a tensão. Nas residências não tem muita diferença, mas na indústria, por se ter muitos motores, então a potência aparente ela é diferente da potência ativa por conta da potência reativa. Então a fórmula da potência aparente, que é o nosso S, é igual a corrente vezes tensão. Corrente eficaz vezes tensão eficaz. Aí nós temos a potência ativa, que é justamente essa potência aparente vezes o fator de potência. A potência reativa, que é a raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada da potência aparente menos a potência ativa ao quadrado, potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado. Essa é a potência reativa. E o fator de potência, que é a potência ativa dividido pela potência aparente. E também pode ser o cosseno do ângulo entre a nossa potência aparente e a nossa potência ativa. Bom, e também um outro parâmetro que nós calculávamos é a frequência de ressonância, quando a reatância indutiva
tem o mesmo valor da reatância capacitiva no circuito RLC. Então, nesse caso, a minha frequência de ressonância é 1 sobre 2π vezes raiz quadrada da indutância vezes o valor da capacitância. Então, essa é a nossa frequência de ressonância. Bom, analisando então um circuito que nós vimos na aula passada, um circuito RLC, né, eu pedia para calcular todos os parâmetros, né, do circuito RLC abaixo, que tinha lá uma tensão eficaz de 80 volts, uma frequência de 2 kHz, um fator de potência de 0,85, né, baixo esse fator de potência, um resistor de 75 ohms, um indutor de 30 mH, um capacitor de 300 nanofarads. Então, para esse circuito, eu pedi a reatância indutiva, a capacitiva, a impedância, a corrente total, a potência aparente, a potência ativa, a potência reativa, a frequência de ressonância para esse circuito. Então, era o XL, o XC, o Z, a corrente total, o IT, né? O S, o P, o Q, né? Que é a potência reativa, e a frequência de ressonância, que é o nosso FR. Então, para calcular esses itens, né, nós pegamos lá o nosso circuito, né? Então, primeiro a gente começou achando o valor do XL, né, o valor da reatância indutiva. E aí, nesse caso, a gente pegou a fórmula que a gente acabou de ver lá, que o XL é igual a 2π vezes F vezes L. Né? Então, 6,28 vezes 2K, né, que é a frequência, 2 kHz, que é 2 vezes 10 a terceira, vezes o L, que é 30 mH, então 30 vezes 10 a menos 3. Então, esse é o nosso XL, o que vai dar, então, 376,8 ohms. Então, desse XL, né, eu encontrei, vou guardar o valor dele aí, agora eu vou achar o meu XC. Né? A fórmula é 1 sobre 2π vezes F vezes C, é só colocar na calculadora, não tem muita dúvida, né? Aliás, a calculadora ela é para realizar o trabalho pesado, o trabalho duro, porque a gente só precisa saber analisar o circuito. A conta, o cálculo, a matemática, quem vai fazer vai ser a calculadora. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1, né, dividido por 2π, que é 6,28, vezes a frequência, né, que é 2 vezes 10 a terceira, né, vezes 300 vezes 10 a menos 9. Por que 300 vezes 10 a menos 9? Porque o capacitor é de 300 nanofarad. Então, é importante também você saber relacionar quando é nano, quando é micro, quando é mili, colocar o submúltiplo que realmente ele vai ser equivalente. Então, dessa forma, né, o nosso XC vai ser igual a 1 sobre 3,768 vezes 10 a menos 6, né, que é toda essa conta aqui, vai dar isso. E aí, fazendo 1 dividido por 3,768 vezes 10 a menos 6, nós vamos chegar a um XC de 265,39 ohms. Então, esse é o valor do nosso XC, que era o segundo item que era pedido no nosso exercício. Então, uma vez que eu tenho o valor do meu XC, né, eu já consegui o valor desse meu XC, agora eu vou prosseguir, né, fazendo procurando, né, os outros valores que eu preciso. E o que eu vou procurar agora? Agora eu vou calcular a impedância, né? E no cálculo da impedância, eu vou lá procurar, vou usar a fórmula da impedância, né? E na fórmula da impedância eu sei que é raiz quadrada de R ao quadrado mais o XL menos o XC elevado ao quadrado. Então, vou pegar a diferença do XL menos o XC e vou elevar ao quadrado. Mas aqui tudo bem, eu tenho o valor do resistor, que é 75, eu tenho o valor do XL, que eu acabei de achar, tenho o valor do XC, que eu acabei de achar. Então, assim, você tem que fazer numa sequência, né? Não adianta você querer achar a impedância sem antes ter encontrado a reatância capacitiva e a reatância indutiva. Então, aqui, para a gente achar o nosso valor da impedância, né? Então vai ficar 75 ao quadrado, mais o valor do XL é 376,8. O valor do XC é 265,39. Então, eu vou fazer primeiro 376,8 menos 265,39 para depois elevar ao quadrado. Então, essa conta 376,8 menos 265,39, isso dá 111,41. E agora eu vou elevar ele ao quadrado. Vou aproveitar e vou elevar o 75 ao quadrado. Então, 75 ao quadrado
dá 5,625 vezes 10 à terceira. O 111,41 ao quadrado dá 12,41 vezes 10 à terceira. Então agora eu vou fazer essa soma dos 5,625 vezes 10 à terceira mais os 12,41 vezes 10 à terceira. Então isso vai dar 18,03 vezes 10 à terceira, né? Que é 5,6 mais 12,4, só que eles são elevados a vezes 10 à terceira. E agora eu vou tirar a raiz quadrada desses 18,03 vezes 10 à terceira. Tirando a raiz quadrada, eu vou chegar então numa impedância de 134,3 ohms. Então achei a impedância desse circuito. Então o importante, né, eu utilizei a fórmula da impedância em série, tá? Bom, achei a impedância, né? Então achei primeiro a reatância indutiva, achei a reatância capacitiva e achei a impedância. Agora eu tenho um circuito série, né? E como eu tenho um circuito série, eu sei qual é o equivalente, né, disso daqui, é a minha impedância, o equivalente desse R, desse L e desse C, o quanto que isso tudo vai se opor à passagem da corrente elétrica quando eu tiver um sinal AC com uma frequência de 2 kHz, então eu consigo agora achar a corrente total. Então eu vou achar minha corrente total fazendo o quê? A tensão, né, que é a tensão da minha tensão total, dividido pela minha impedância total que eu acabei de achar, né, que é a impedância do circuito série. Aqui eu vou pegar então os meus 80 e vou dividir por 134,3 ohms, né, de maneira bem simplificada. 80 dividido por 134,3, isso é igual a 595,68 mA. Então essa é a minha corrente total, é o valor da corrente que vai passar tanto pelo resistor, pelo indutor, pelo capacitor, porque eles estão em série. Então, uma vez que eu achei a minha corrente, né, eu tenho a minha corrente total e eu tenho a minha tensão total, agora eu consigo ir para o caminho de encontrar o valor das potências, né? E a primeira potência que a gente vai conseguir calcular é a minha potência aparente, né? Que é o meu S. Por quê? Ela é corrente vezes tensão. Mas qual corrente? Minha corrente total. Aliás, a corrente aqui ela é a mesma, porque o circuito ele é série, né? Agora, a tensão, né, minha tensão total, que é 80 volts, né? Então, pegando minha potência aparente, minha corrente total vezes a minha tensão total, que vai ser justamente o 595, né, 595,68 mA vezes 80 volts, que aqui é a tensão da minha rede, aqui do meu sinal AC. Fazendo essa conta, né, que é o 5,95,68 vezes 10 elevado a menos 3, fazendo isso vezes 80, eu vou chegar então numa potência aparente de 47,65 e a unidade, hein? Você tem que tomar cuidado aqui, volts ampere. Então é você lembrar, né, que o valor da potência aparente, né, ele sempre é dado em volt ampere, né, em VA. Tá? Isso é importante você lembrar. Em watts é só a potência útil, é só a potência ativa. E volt ampere reativo é quando você está calculando a potência reativa. Tá? Então, voltando aqui no nosso cálculo de potência, achei minha potência aparente, agora eu consigo multiplicar ela pelo meu fator de potência que eu tenho aqui, que é o 0,85, e achar a minha potência ativa, o meu P. Para achar esse P, eu pego o fator de potência, né, vezes o S, né, ou S vezes o fator de potência, a propriedade comutativa. Então, meu S, que deu 47,65 volt ampere, vezes o fator de potência, que não tem uma unidade, porque o fator de potência ele é o cosseno do ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão, como nós vimos nas aulas anteriores, né, ou é o cosseno do ângulo formado entre a potência ativa e a potência aparente, então ele não vai ter uma unidade. Então eu vou pegar aqui simplesmente os meus 47,65 volt ampere e vou multiplicar por 0,85. Isso vai dar 40 watts. E aí potência ativa é dado em watts. Então está aqui a minha potência ativa. Então 40,5 watts. Achei minha potência ativa, achei minha potência aparente, consigo achar a minha potência reativa. Então, para encontrar a minha potência reativa, o meu Q, né, eu sei que é raiz quadrada, né, de S ao quadrado menos P ao quadrado. Então, preciso primeiro elevar um ao quadrado, outro ao quadrado,
fazer a subtração para depois tirar a raiz quadrada. Então esse meu Q vai ser raiz quadrada da minha potência aparente, que é 47,65 elevado ao quadrado, menos 40,5, que é o valor da minha potência ativa. 47,65 elevado ao quadrado vai dar 2,27 vezes 10 à terceira. E o 40,5 elevado ao quadrado dá 1,64 vezes 10 à terceira. Agora eu vou fazer essa subtração. 2,27 vezes 10 a menos 3, aliás, 2,27 vezes 10 à terceira, né? É positivo. Menos 1,64 vezes 10 à terceira. Fazendo essa conta, nós vamos chegar a 630, exatamente 630. E tirando a raiz quadrada de 630, porque isso tudo está sobre uma raiz quadrada aqui, isso vai dar 25,09 volt-ampere reativo. Então aí é a unidade da potência reativa, que é volt-ampere reativo. Então VAR ou VAR, se você preferir, essa é a unidade da nossa potência reativa. Então achei, 47,65 para minha potência aparente, 40,5 para minha potência ativa e 25,09 para minha potência reativa. Então eu encontrei agora os valores das minhas potências. Então se eu encontrei os valores das potências, faltou o quê? Encontrar a minha frequência de ressonância. Qual é o valor então dessa frequência de ressonância? Então voltando aqui para o nosso exercício, essa frequência de ressonância ela é 1 dividido por 2π vezes raiz quadrada de L vezes C. Então, eu tenho o meu L, que é o valor do indutor, o meu C, que é o valor do capacitor, e aí não depende de nada do que foi calculado anteriormente, então vai ser 1 dividido por 6,28 vezes aí a raiz quadrada de 30 mH, que é o valor desse indutor, vezes 300 nanofarads, que é o valor desse capacitor. Então 30 mH, eu sei que é 30 vezes 10 a menos 3, vezes 300 nanofarad, esse nano, então vai ser 300 vezes 10 a menos 9, multiplicando então o 30 vezes 10 a menos 3 vezes 300 vezes 10 a menos 9, isso vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 9. Então o valor dessa multiplicação. E ainda tenho a raiz quadrada disso e tenho depois o 6,28 multiplicando. Eu vou tirar a raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 9, isso vai dar 94,86 vezes 10 a menos 6. E aí eu vou multiplicar pelo 6,28, que vai dar 595,77 vezes 10 a menos 6, e fazendo 1 dividido por 595,77 vezes 10 a menos 6, isso vai ser igual então a 1,67 kHz, e essa é a nossa frequência de ressonância e o último parâmetro aí desse exercício que nós ficamos de calcular. Então, dessa forma, a gente encontra a frequência de ressonância, só lembrando, o que vem a ser a frequência de ressonância. Você tem a curva, da reatância capacitiva, quando você submete esse capacitor a uma determinada frequência, você vai aumentando a frequência e vai diminuindo o valor da reatância capacitiva, o contrário do indutor. Você vai aumentando a frequência e ele vai aumentando o valor da reatância indutiva. E tem um ponto que eles se cruzam. Esse ponto que eles se cruzam é justamente, nesse caso, quando você tem uma frequência de 1,67 kHz. Ou seja, o valor da nossa reatância indutiva é igual ao valor da reatância capacitiva. Então isso vai acontecer numa frequência de 1,67 kHz. Então ficou aí as nossas respostas, A nossa reatância indutiva, então, ficou, nesse nosso exemplo, de 377,6 ohms, a nossa reatância capacitiva 265,39 ohms, a impedância, em série 134,3 ohms, a corrente total 595,68 mA, a minha potência aparente 47,65 volts ampere, minha potência ativa 40,5 watts e a minha potência reativa de 25,09 volt ampere reativo. E a minha frequência de ressonância, então, de 1,67 kHz. Então esse foi um exemplo que nós fizemos, inclusive, na aula passada, E aí, a partir de então, a gente consegue fazer o exercício que eu deixei para a validação da sua presença. Eu tinha deixado um exercício, olha, vamos dar uma olhada aqui.
onde eu tinha lá um determinado motor, né? Num circuito, um circuito elétrico, onde eu tinha uma tensão de 100 volts de entrada. Era um motor de 300 watts. Ele solicitava da rede elétrica uma corrente de 4 amperes. E eu pedia qual era a potência ativa, a potência aparente e a potência reativa. E o fator de potência do circuito, desse circuito aqui, ó. Então, tá aqui a nossa rede, né, de 100 volts AC, né? Tem aqui uma corrente de 4 amperes. O motor é de 300 watts. Então, eu queria as 3 potências, né? E também o fator de potência do circuito. Então a gente começa aqui, né? E aí você tinha algumas alternativas, né, para você selecionar referente a qual alternativa que era a correta. Então aqui o primeiro passo, né, a gente identificar a potência ativa, porque a potência ativa é o quanto é consumido, né, o quanto que o circuito realmente está consumindo, é aquilo que está sendo usado. E se o motor é um motor de 300 watts, está sendo usado 300 watts. Né? Então dessa forma a gente consegue achar, encontrar a nossa potência ativa. E eu não preciso fazer cálculo para isso, eu só vou identificar ela. A minha potência ativa é 300 watts. Né? Por quê? Porque é o valor do meu motor, né? O quanto ele está consumindo, é realmente aquilo que está sendo entregue à minha carga. Não que não tenha que ser gerado uma potência maior para chegar esses 300 watts até a minha carga. Então eu identifiquei aqui minha potência ativa, já está certo, encontrei o valor do meu P. Agora eu vou calcular o valor da minha potência aparente, vou calcular o valor do meu S. E a potência aparente, o S, né, é corrente vezes tensão. E eu tenho, né, aliás, corrente eficaz vezes tensão eficaz. Né? Os dois, sempre o parâmetro de corrente e o parâmetro de tensão. E um circuito AC, a gente trabalha com os valores de tensão e corrente eficaz. Então, nesse caso, né, tanto para você calcular a potência aparente, você vai pegar, então, o valor da sua corrente eficaz, né, a gente sabe, está aqui, 4 amperes, né, e o valor da minha tensão eficaz, que é de 100 volts. Então, vou fazer 4 vezes 100 e vou achar, então, 400. Mas como é potência aparente, a unidade é volt-ampere. Então, vai ser 400 volt-ampere, o valor da minha potência aparente nesse circuito. Então, encontrei a minha potência ativa, encontrei a minha potência aparente, e agora, de posse desses dois, eu vou lá e acho a minha potência reativa, né? Tirando então a raiz quadrada, né? Aliás, antes aqui, até nesse passo anterior, eu já aproveitei e achei o fator de potência antes mesmo de achar a potência reativa. Deixa eu já colocar então o fator de potência, que pela fórmula é a potência ativa dividido pela potência aparente. Então eu sei aqui que é 300 dividido por 400, meu fator de potência é 0,75. O que é um fator de potência baixo, né? Como nós vimos, esse seria um fator de potência que necessitaria de correção. Por quê? Porque na nossa norma, né, você não pode ter um fator de potência menor do que 0,92. E esse é 0,75, você precisaria instalar bancos de capacitores se esse fosse o fator de potência da sua rede. No caso aqui é só um circuito. Vamos ver então como que fica agora. Achei o meu fator de potência, agora sim a gente vai para a nossa potência reativa. Né? Então, deixa eu colocar aqui nessa outra tela. Ó. A minha potência reativa vai ser então raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. Ou seja, potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado. A potência aparente eu sei que é 400, eu elevo ao quadrado, menos a minha potência ativa, que é 300, eu elevo ao quadrado. Então, faço 400 ao quadrado, vai dar 160 vezes 10 a terceira, né? Faço 300 ao quadrado, vai dar 90 vezes 10 a terceira, e vou fazer agora um menos o outro, né? 160 vezes 10 a terceira menos 90 vezes 10 a terceira. Isso vai ser igual a 70 vezes 10 a terceira. E tiro raiz quadrada, né? Vai dar 264,57 volt-ampere reativo, né? Aqui a unidade é o VAR. Achei tudo, né, pessoal? Achei então a potência ativa, achei a potência aparente, achei também a minha potência reativa e encontrei também o fator de potência desse circuito, que é o que era solicitado então pelo exercício. Então, de acordo aqui com as alternativas, né, nós tínhamos lá a alternativa que tivesse uma potência ativa de 300 watts, uma potência aparente de 400 volts-ampere, um fator de potência de 0,75 e uma potência reativa de 264,57 volt-ampere reativo. Então essa seria
a alternativa que você deveria anotar, né? Tivesse essa sequência aqui de resultados. Então, pessoal, tá aí, esse foi o nosso exercício, né? Fizemos a correção desse exercício, fizemos então uma revisão também do que nós estudamos na aula passada e agora a gente vai para o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, pessoal, vamos ao tema da nossa aula de hoje, né? E hoje a gente volta um pouquinho naquele circuito paralelo RLC que nós vimos nas aulas anteriores e com o objetivo aí de pegar tudo que a gente viu até agora, né, nessa aula, na próxima aula, para a gente poder então dar uma geral, né, nos conceitos que nós estudamos. Então vamos lá, né? Nós vamos estudar hoje, vamos fazer exercício, né, com o circuito RLC em paralelo, né? Na aula passada a gente praticou mais o RLC em série, né? Fiz como o exercício que a gente acabou de revisar, ele era em série, e hoje a gente vai trabalhar com o paralelo, mas ele vai ser um paralelo de uma forma diferente, né? Por que uma forma diferente? Então, olha, esse aqui então é o circuito que nós vamos estudar. Esse circuito que nós vamos estar estudando, né, nós vamos... a gente observa, né, aqui que nós temos vários componentes, né? Nós temos 2 resistores, nós temos 2 indutores e nós temos 2 capacitores. Aqui eu tenho um sinal AC de 120 volts, né, 800 Hz, e um fator de potência de 0,8. E a ideia aqui, então, é o seguinte, é calcular tudo, né? Calcular todos os parâmetros do circuito RLC. E o que seria isso, né? Fazer a associação dos resistores, dos indutores e dos capacitores, né? Ou seja, a gente aproveita e revê essa parte, né, das associações desses componentes, né? Desde o resistor, indutor e do capacitor, nós estudamos isso. Também nós vamos ver a calcular as reatâncias indutivas e as capacitivas, né, desses resultantes. Vamos também calcular a impedância, né, em paralelo. Vamos calcular a corrente total, qual é a corrente que vai estar saindo da fonte. Se a gente tem a corrente total, a gente aproveita então e acha a potência aparente, né? Tendo a potência aparente e o fator de potência, a gente acha a potência útil, e tendo a aparência e a útil, a gente acha a potência reativa. Nós vamos também achar a frequência de ressonância, né? Ignorando então esses 800 Hz nesse sexto passo, né? Qual seria a frequência onde as reatâncias capacitivas seria igual às reatâncias indutivas, tá? Então vamos lá, pessoal. Começando então, né? Primeiro a gente vai começar pela associação dos componentes. Então, observando aqui no nosso circuito, nós temos então esse circuito e eu observo então que aqui nós temos uma associação de resistores em paralelo, nós temos também uma associação de indutores em paralelo e uma associação de capacitores em paralelo. Por isso que esse exercício ele é um exercício legal porque a gente vai revisar toda essa segunda parte aí, até visando e preparando você para a nossa segunda prova, tá? Mas não vamos falar de prova hoje não, vamos falar então de análise de circuitos, vamos falar de associação de componentes, cálculo de impedância. A gente deixa esse assunto um pouco mais para frente. E aí então, pessoal, nós vamos pegar, né, voltando aqui, eu vou primeiro fazer a associação dos resistores, né? Aí você deve lembrar que para você associar resistores, quando você tem 2 resistores, você vai fazer então o R1 vezes o R2 dividido pelo R1 mais R2. Então vai ficar 1K vezes 500 dividido por 1K mais 500, né? Que vai ser então 500K dividido por 1,5K, né? Ou 500 vezes 10 à terceira dividido por 1,5 vezes 10 à terceira. E essa conta então vai dar 333,33 ohms. Achei então o meu resistor equivalente aqui a esses dois. Vou achar agora, fazer a associação dos indutores em paralelo, né? E a gente viu também que quando você tem 2 indutores em paralelo, o procedimento que a gente usa é o mesmo dos resistores. Então, em paralelo são só 2, então você faz a multiplicação dividido pela soma dos 2.
Então, nesse caso aqui, né, vai ser o L1 vezes o L2 dividido pelo L1 mais o L2. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer, então, 20 vezes 10, né, menos 3, né, que é o 20 mH, vezes os 30 mH, dividido por 20 mH mais 30 mH. Então, isso vai dar 0,6 mH, né, que é o milli é 10 a menos 3, dividido por 50 mH, que é 50 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar 12 mH, né? Exatamente 12 mH. Vai ser então essa indutância em paralelo. Tá? E por último, a associação dos capacitores. E aí muda, né? Porque quando o capacitor está em paralelo, nós somamos os valores, né? É diferente do resistor e do capacitor, né? O resistor em relação ao capacitor são diferentes. No paralelo, os capacitores nós somamos. Quando os capacitores eles estão em série, a gente multiplica o C1 vezes o C2 e divide, né, por C1 mais C2. Então, nesse caso aqui, é simplesmente a gente fazer a soma, né, do meu C1 mais o C2. Então, eu vou somar 100 nanofarad com 200 nanofarad. Isso vai ser igual a 300 nanofarad. Então, pessoal, aqui o importante, né, é saber que eu vou trocar esses dois resistores aqui por um resistor só. Esses dois indutores por um indutor só. E esses dois capacitores por um capacitor só. Ou seja, eu vou desenhar aqui os equivalentes, né, realmente o circuito equivalente, utilizando, né, o que eu associei de resistência, o que eu associei de indutância e o que eu associei de capacitância. Então, esse novo circuito, né, ficaria assim, onde eu vou então trocar, né, os meus dois resistores por um resistor de 333,3 ohms, os meus dois indutores por um indutor de 12 mH e os meus dois capacitores por um capacitor só de 300 nanofarads. E aí, em cima desse circuito que eu vou trabalhar a partir de agora, né, o circuito já associado, né, ele que vai valer, né, já feita a associação entre os componentes. E agora virou um exercício como a gente já está acostumado, né? Eu vou achar primeiro, né, aqui eu tenho a nossa resistência ohmica, né, aqui eu tenho reatâncias, né, porque eu não vou usar esse valor aqui de indutor para calcular a minha impedância, né? Eu tenho que achar a reatância indutiva e aqui eu tenho que achar a reatância capacitiva. Para achar a minha reatância indutiva, eu vou usar a fórmula do meu XL. Né? Essa fórmula a gente tem utilizado há muito tempo, né? Onde o meu XL ele é igual a 2π vezes a frequência vezes o valor da indutância. E aí é onde vai entrar o valor da indutância equivalente. Então, aqui na hora de fazer essa conta, né, vai ser 6,28 vezes 800 Hz, que é a minha frequência, vezes 12 mH, né, que é a minha indutância equivalente. Fazendo essa conta, né, 6,28 vezes 800 vezes 12 vezes 10 a menos 3, né, que é os 12 mH, isso vai me dar uma indutância, aliás, uma reatância indutiva, né, de 60,28 ohms. Essa vai ser a minha reatância indutiva. Achei reatância indutiva, vou achar agora a reatância capacitiva, que vai ser o meu XC, né, 1 dividido por 2π, vezes a frequência vezes a capacitância. Então, vai ser 1 dividido por 6,28 vezes 800 vezes 300 vezes 10 a menos, no caso aqui vai ser 300 vezes 10 a menos 9, porque é nano. Né? Então, fica assim, 6,28 vezes 800 vezes 300 vezes 10 a menos 9, essa parte de baixo vai dar 1,5072 vezes 10 a menos 3. E fazendo 1 dividido por esse denominador aqui, eu vou achar uma reatância capacitiva de 663,48 ohms. Então, essa é a minha reatância capacitiva, né? Aliás, minha reatância capacitiva, 663,48 ohms. Então, achei, né? Reatância indutiva, reatância capacitiva. Eu já consigo agora, né, e vou fazer isso com muito cuidado, encontrar o valor da minha impedância. Só que essa impedância, ela tem que ser a fórmula da impedância em paralelo, porque esse circuito é um circuito paralelo.
e temos que lembrar que você tem a fórmula da impedância para circuito série e a fórmula da impedância para circuito paralelo. Nesse caso aqui é a fórmula para impedância no circuito em paralelo. Então, né, nós vamos ter aqui os novos valores, né? Vou trocar aqui esses valores que estão em indutância, né? E também em capacitância pelo valor do XL e pelo valor do XC. Então, é como eu vou ter aqui 3 circuitos onde eu tenho um resistivo de 333 ohms, um reativo, né, de 60,28 ohms, que é uma reatância indutiva, e outro reativo com uma reatância capacitiva, né, que é o que a gente encontrou até então. E agora então a gente vai para achar nossa impedância em paralelo. E aí eu vou usar a fórmula da impedância em paralelo, que é Z, né, igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 sobre R ao quadrado, mais, abre parênteses, 1 sobre o XL, menos 1 sobre o XC, fecha parênteses, eleva ao quadrado e depois extrai a raiz quadrada. E aí nesse ponto a gente tem que fazer passo a passo, né, para a gente não errar, como nós já fizemos anteriormente em aulas atrás. Tá? Então vamos fazer agora esse cálculo da nossa impedância em paralelo, e é importante também usar os valores corretos, né? Então vamos lá. Montando aqui a nossa fórmula, né, nós vamos ter o seguinte. Então vai ficar 1 dividido por... Esse 1 dividido por R, né, vai ser 1 dividido por 333,33 e elevado ao quadrado, porque é o valor da minha resistência equivalente. Eu achei a reatância indutiva, né, dos dois indutores em paralelo. Então, isso deu 60,28. Então, vai ser 1 sobre XL. Então, vai ser 1 sobre 60,28. Menos, né, que menos o XC, 1 sobre XC, menos, então, 1 sobre o valor do meu XC, 663,48. Então, vai ficar 1 sobre 663,48. Fecho o parênteses e eleva ao quadrado. Aqui eu vou fazer primeiro, né, vou fazer essas inversões, né? Vou fazer primeiro 1 sobre 333,33, 1 sobre 60,28 e 1 sobre 663,48. Então, 1 dividido por 333,33 vai dar 3 vezes 10 a menos 3. Isso ainda está elevado ao quadrado, a gente não pode esquecer. Ó, esse quadrado aqui eu transportei para cá. Mas... esse 1 dividido por 60,28 eu vou trocar por 16,58 vezes 10 a menos 3. É o cálculo que eu vou fazer de 1 dividido por 60,28. E aí menos, né, esse 1 dividido por 663,48, nós chegamos aqui fazendo essa conta, né, e 1,507 vezes 10 a menos 3. Né? Então, agora, né, e aí fecha parênteses e eleva ao quadrado. Agora eu vou fazer o que está dentro desse parênteses, né, para eu poder liberar esse parênteses e elevar ao quadrado isso e elevar ao quadrado 3 vezes 10 a menos 3. Então eu vou fazer agora os 16,58 vezes 10 a menos 3 menos 1,507 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, né, eu vou chegar então a esse valor, né, deixa eu fazer essa conta aqui, ó, tá aqui. Vai ser 15,073 vezes 10 a menos 3. Né? Aqui essa partinha azul, né, só para mostrar de onde vem cada coisa. Né? Esse 1 dividido por 333 é esse 3 vezes 10 a menos 3. Esse 1 sobre 60,28 é esse 16,58 vezes 10 a menos 3. E esse 1 sobre 663,48 é esse 1,507 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo essa conta, 16,58 menos 1,507, né? Aliás, 16,58 vezes 10 a menos 3 menos 1,507 vezes 10 a menos 3, fazendo essa conta dá 15,073 vezes 10 a menos 3. E aí ele vai estar elevado ao quadrado, assim como esse 3 vezes 10 a menos 3 também está elevado ao quadrado. Agora eu vou elevar esses quadrados, eu vou fazer o 3 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, né? Então, esse cara aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 6. Né? Esse 3 vezes 10 a menos 3 vai dar, elevado ao quadrado, vai dar 9 vezes 10 a menos 6. E esse 15,073 vezes 10 a menos 3
vai dar esses 227,19 vezes 10 a menos 6. Né? E aí eu vou fazer essa soma, né? Somar 9 vezes 10 a menos 6 mais 227,19 vezes 10 a menos 6. Essa conta aqui dá 236,1 vezes 10 a menos 6. Vou tirar a raiz quadrada, né, desse denominador. Então vai ficar o 1 dividido por 15,36 vezes 10 a menos 3. Né? E aí eu vou fazer essa divisão. Né? Então esse 15,36 vezes 10 a menos 3 é da raiz quadrada de 236,1 vezes 10 a menos 6. 1 dividido por 15,36 vezes 10 a menos 3 vai me dar uma impedância de 65,1 ohms. Né? E aí então eu encontrei a minha impedância desse circuito paralelo. Quer dizer, eu posso trocar tudo isso daqui, né, por uma única impedância, por uma impedância de 65,1 ohms. Então essa é a minha impedância. Então assim, o cálculo da impedância em paralelo, ele é um pouco mais descritivo, né? Não diria mais difícil. Você tem que fazer ele passo a passo, né, com calma, representando isso no seu caderno. É importante que você tente fazer no seu caderno. De repente você dá uma pausa agora e tenta chegar no valor desses 65,1 ohms, né? É importante para você ver se você está conseguindo calcular certinho essa impedância em paralelo. Tá? Então, meu Z, né, deu 65,1 ohms. E agora, né, agora a gente vai para a parte mais fácil, né, que é achar a corrente. Poxa, achar a corrente. Se eu vou trocar tudo aquilo, né, por uma impedância de 65,1 ohms, né, e eu tenho 120 volts na minha rede, né, 120 volts, de 60 Hz, aliás 800 Hz, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Ohm. Né? Só que nessa aplicação da lei de Ohm, né, a corrente não é tensão pela resistência, é a tensão pela impedância que está representando toda a oposição à passagem da corrente elétrica nesse circuito. Então, aqui, né, aplicando a nossa lei de Ohm, né, fica então corrente total é tensão total sobre impedância total, né, que é a minha impedância em paralelo. Vai ser 120 dividido por 65,1 ohms. Então essa corrente total vai ser de 1,84 ampere. Essa é a minha corrente total dos 120 dividido por 65,1. Encontrada essa corrente total, agora a gente parte para as potências. Eu consigo encontrar as potências. Né? Se eu tenho fator de potência, eu consigo encontrar as outras potências. Para encontrar a potência, a gente começa sempre pela potência aparente. Né? As potências em corrente alternada, uma vez que eu tenho esse status, então eu vou ter esse status aqui, eu resumi tudo a uma fonte, a um circuito AC, né? Um sinal de rede de 120 volts com uma corrente total, consumindo uma corrente total de 1,84 ampere, né? E uma impedância, né, total de 65,1 ohms, tanto é que a gente achou essa corrente fazendo tensão pela impedância. Vamos achar as potências. A gente começa então pela potência aparente. Eu conheço aqui o fator de potência, né? Então vou achar a potência aparente, a potência útil, né, que é a nossa potência que realmente eu estou utilizando, né? Também nós estávamos chamando de potência ativa, e a potência reativa. Então aqui a minha potência aparente eu vou fazer S, né, que é o símbolo da potência aparente, vai ser a minha tensão total vezes a minha corrente total. Né? O meu S é V vezes I ou I vezes V, tanto faz. Então eu vou fazer 120 vezes 1,84 ampere. Né? 120 vezes 1,84 ampere, isso vai dar 220,8 e a unidade volt-ampere. Então achei minha potência aparente. Agora eu vou achar minha potência ativa, né? Minha potência útil. Normalmente a gente estava usando o termo potência ativa. Né? Aqui eu coloquei potência útil, é a mesma coisa. Essa é a minha potência ativa, é realmente que está sendo utilizada. Por isso que ela também pode ser chamada de potência útil. Então ela vai ser o fator de potência vezes a minha potência aparente. Então eu vou fazer 220,8 volt-ampere vezes 0,8. Então isso vai ser 176,64 e a potência útil é dada em watts. Então essa é a minha potência útil. Encontrei minha potência útil, vou para a minha potência reativa. A potência reativa é raiz quadrada do meu S ao quadrado menos o meu P ao quadrado. Ou seja, a minha potência aparente ao quadrado menos a minha potência ativa ao quadrado.
Então esse meu Q vai ser a raiz quadrada de 220,8 elevado ao quadrado menos 176,64 ao quadrado. Então eu tirei esse 220,8 daqui, né, que é o valor do meu S, e o 176,64 tirei daqui, que é o valor do meu P. Eles estão elevados ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado 220,8, isso vai dar 48,75 vezes 10 à terceira. E 176,64 elevado ao quadrado vai dar 31,2 vezes 10 à terceira também. E aí, então, eu vou fazer essa conta, né? 48,75 vezes 10 à terceira menos 31,2 vezes 10 à terceira, isso vai dar 17,55 vezes 10 à terceira. E vou tirar a raiz quadrada disso e vou achar, então, minha potência reativa em volt-ampere reativo de 132,47. Portanto, 132,47 volt-ampere reativo. Achei, então, as minhas três potências. Então, olha só, a gente pegou um exercício lá do começo, onde a gente só tinha capacitor, valor de capacitância, de indutância, de resistência e a tensão da fonte, o fator de potência também. E aí a gente foi calculando, até encontrarmos então todos os valores de reatância, capacitância, resistência em paralelo, capacitância em paralelo, indutância em paralelo, potência aparente, potência útil, né? Potência ativa, a potência reativa. E agora a gente acha, então, o que faltou, que é justamente a frequência de ressonância. A frequência de ressonância, eu vou ignorar agora esses 800 Hz, eu não quero usar esses 800 Hz, eu quero saber qual seria o valor da frequência para que eu tivesse o mesmo valor, aliás, né, de reatância, tanto o valor da reatância capacitiva como o valor de reatância indutiva. Então, mas é lógico, eu vou usar como valor para indutância os 12 mH, né, e para capacitância os 300 nanofarads, que são as resultantes, né, de indutância e de capacitância que nós calculamos lá no começo da aula. Então, a minha frequência de ressonância vai ser 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de L vezes C, né, que vai ser 1 sobre 6,28 vezes o 12 mH, né, que é 12 vezes 10 a menos 3, vezes os 300 nanofarads, que é 300 vezes 10 a menos 9. Então está aqui. Vou fazer esse 12 vezes 10 a menos 3 vezes 300 vezes 10 a menos 9. Né? Isso dá 3,6 vezes 10 a menos 9. Tiro a raiz quadrada dele, fica então 6,28 aqui embaixo, né? Vezes, vai dar a raiz quadrada de 3,6 vezes 10 a menos 9. Essa raiz quadrada dá 60 vezes 10 a menos 6. E aí eu multiplico pelo 6,28, que está paradinho aqui esperando desde o começo, né? Então 6,28 vezes 60 vezes 10 a menos 6, isso é igual a 376,8 vezes 10 a menos 6. Então eu vou fazer aqui essa inversão, vai me dar uma frequência de ressonância de 2,65 kHz. Quer dizer que a uma frequência de 2,65 kHz, a minha reatância capacitiva vai ser igual à minha reatância indutiva nesse circuito, mesmo nesse circuito onde eu tenho indutores em paralelo e capacitores em paralelo. Então essa é a frequência que vai deixar então o meu valor de reatância capacitiva igual ao valor da minha reatância indutiva. A gente viu que a frequência de ressonância ela é usada em circuitos onde em disparos de alarme, né, sensores de presença e tudo mais. Tá? Então, pessoal, essa foi nosso exercício, né? Essa foi a intenção de fazer esse exercício para que a gente possa, então, verificar os valores, né? Analisar um circuito um pouco mais amplo, utilizando conceitos de toda essa segunda parte aí da nossa matéria, desde que nós começamos a estudar lá os capacitores, né? Então, a gente usou praticamente nessa aula todos os conceitos que nós vimos aí nessa segunda parte. Legal, pessoal? Eu gostaria de deixar para você um exercício para você validar a sua presença, né? Esse exercício está lá na sua plataforma, onde você vai encontrar esses valores. Eu peço apenas alguns valores, mas calcula tudo igual nós fizemos nessa aula, tá? Porque alguns valores você vai precisar de outros, então não adianta você querer calcular só aquilo que eu estou pedindo. Por exemplo, para você achar a impedância, você tem que achar você tem que fazer tanto a indutância em paralelo como a capacitância em paralelo, como a resistência em paralelo.
depois você tem que achar a reatância capacitiva, a reatância indutiva, para depois você começar a achar a impedância. Então, não tem como, calcula tudo, é um exercício muito parecido com esse que nós fizemos aqui. Então, você vai tentar fazer aí e achar, então, a alternativa que você acha que tem mais relação com esse exercício. Às vezes você vai precisar fazer alguns arredondamentos por conta das alternativas, porque cada um, você vai verificar o que é mais próximo, tá? Porque cada um, às vezes você faz com 2 casas e na correção eu fiz com 3 casas, pode ser que dê alguma diferença, mas muito pouca coisa, tá bom? Então tá aí, pessoal, essa foi a nossa aula de exercício, né? Fizemos aí um exemplo e agora você vai fazer esse exercício aí na sua casa para validar a sua presença lá na plataforma. Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida nessa aula, volta aos tópicos, né? Anote tudo aquilo que foi colocado nessa aula. Se tiver alguma dúvida, também estou à sua disposição para tirar sua dúvida no WhatsApp. Legal, então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos!